entre em contato com a gente, vamos seguir em contato, né? E agora, né, seguindo para essa última parte da nossa formação e a terceira gira com o tema Confluências como um movimento de contestação e luta, né? Eu chamo a Tati Ribeiro, né, educadora popular, já como disse, há mais de 10 anos, coordenadora de projetos da Associação S19, fundadora da Confluência de Educação Popular e coordenadora da Confluência lá do Rio Grande do Norte, né? Com você, Tati. Bom dia de novo, pessoal. Bom dia, Ti. Gente, é engraçado, né? Há mais de 10 anos fazendo educação popular e eu ainda fico nervosa cada vez que a gente vai fazer uma fala, vai tentar contribuir numa formação. Estava dizendo aqui que eu estava super nervosa de novo para falar, mas acho que a gente pode trazer algumas contribuições importantes e interessantes. A ideia da gente colocar esse como tema, o último tema dessa nossa formação, tem a ver com uma tentativa de conectar as teorias que trouxeram tanto Sabrina quanto Sérgio, com contribuições brilhantes. Quero agradecer muito os dois, que lindeza que está sendo essa formação. Conectar essas teorias com a prática que a gente faz no dia a dia. Afinal de contas, e aí quero já começar citando o nosso bom velhinho Paulo Freire, não existe, né, teoria sem prática. É impossível a gente só, ou é possível, mas não faz sentido para nós apenas sair daqui com a barriga cheia de conhecimento e para casa falar, legal, bacana isso que a gente fez e bacana entender tudo isso e dane-se a forma como o mundo está, dane-se o fato de que é preciso organizar a partir das periferias. E eu queria começar colocando algo que eu acho que é muito importante. Quando a gente pensa educação popular e aquilo que a gente faz no dia a dia, e acho que o nosso nome Confluências não é à toa, é óbvio que totalmente inspirado por Nego Bispo, mas também inspirado pela nossa ação concreta. Olha só que interessante, nós estamos dizendo que o que eu faço aqui no Rio Grande do Norte necessariamente conflui, não é que é igual, conflui, se conecta, se encontra com o que a Sabrina faz lá no sul da Bahia, se conecta necessariamente com o que o Serginho faz lá em Foz do Iguaçu e se conecta e conflui com aquilo que o Thiago faz em São Paulo. Percebam, estamos falando de territórios muito distintos, mas de realidades que se encontram a partir da educação popular. Se Paulo Freire falava que era preciso ensinar a escrever enxada, porque essa era a realidade daquelas que ele ensinava a ler e escrever, e que a educação só faz sentido a partir dessa realidade, para nós, fazer educação popular necessariamente é dizer para os nossos alunos e para as nossas alunas, e quero falar um pouco de sala de aula, é entrar na sala de aula dizendo para eles que não é só para os cursinhos populares, por exemplo, né, que formam para o Enem, não é só entender como é que eu leio o Teorema de Pitágoras ou como é que eu escrevo a melhor redação possível. É entender como é que eu faço uma leitura do território em que eu estou inserido e o território aonde eu quero me conectar. E é exatamente por isso que necessariamente a nossa forma de fazer educação popular ela vai estar vinculada aos territórios em que somos pertencentes. Não é só o território em que eu atuo. A ideia só de atuação é um lugar distante e distinto de me conectar e estar presente neste território e confluir a partir deste território. O que você quer dizer com isso, Tati? Parecem só palavras muito bonitas, mas não são só palavras muito bonitas. É a gente poder, e eu vou dar um exemplo do que aconteceu hoje aqui na Casa Confluências de Natal, Rio Grande do Norte, é uma alegria, eu estou falando daqui da nossa casa, que é um sonho realizado. Eu trocava hoje com o Thiago mais cedo e dizia, Ti, todos os dias eu chego aqui e eu choro. Eu choro de alegria, porque a gente está realizando um sonho gigantesco, que é ter uma casa conectada a um território onde a vizinha, inclusive, foi avisar para o professor onde era, porque a casa é nova, e ela que foi avisar, é ali, viu? Você está procurando o espaço dos meninos do cursinho? Que é assim que nós somos conhecidos, os meninos do cursinho. É ali, ó, é aquela casa em que ela veio aqui, agora pela manhã, eu estava dando uma ajeitada, cheguei cedo,
estava dando uma ajeitada e ela veio aqui, e aí, agora o cursinho vai ser aí? Não, fui explicando para ela como a casa vai funcionar e vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E ela super feliz. Ela, que bom, porque vocês fazem tão bem para o nosso bairro. Essa ideia, perceba, de que a gente se conecta necessariamente com o território em que nós estamos inseridos, significa dizer que a gente não vai mexer e afetar a partir da educação popular única e exclusivamente na vida dos nossos estudantes. O território em que nós estamos inseridos faz com que a gente atue de maneira mais constante, com o pé no chão, territorializado, compreendendo qual é a linguagem da periferia e atuando a partir dela e não nela. Não dá para a gente achar que a nossa atuação ela vai vir de uma ideia distante e distinta que é eu vou chegar lá e dizer para uma tábua rasa, para um papel em branco, tudo aquilo que eu conheço, né, enquanto conhecimento, aquilo que eu tenho, e eles vão assimilar. Essa ideia, né, que é a ideia da educação bancária, no fim das contas, essa ideia, ela foge absolutamente daquilo que nós fazemos. E eu quero começar falando assim, porque a atuação não só dos cursinhos, mas de todas as formas de educação popular que nós estamos construindo, elas fazem com que a gente consiga ter uma atuação territorializada de verdade. Quando a gente fala que a periferia é o centro, o que nós estamos dizendo, e quando a gente falava lá atrás, inclusive, sobre retomar a posse, por exemplo, dos nossos territórios, o que nós estamos dizendo necessariamente é que esses territórios devem estar no centro da disputa política que nós estamos fazendo. Quando o Serginho fala, e eu gostei muito que ele colocou a questão das igrejas, por exemplo, o que ele está dizendo é que, inclusive, muitas vezes, o que a gente hoje chama de esquerda abriu mão de fazer um trabalho de base real e quem está fazendo são as igrejas. Elas estão no território, elas estão conversando com as pessoas. Quando é que nós vamos começar a fazer, e aí eu acho que nós somos um exemplo de como fazê-lo, começar a fazer um trabalho tão territorializado que o dono do boteco aqui do lado foi quem ligou para a dona da casa que alugou a Casa Confluências aqui para a gente, para dizer que a gente era legal e que era para alugar para a gente a casa. Quando que a gente vai começar a ter uma atuação, né? E aí eu estou falando da esquerda como um todo, em que a gente consiga entender a realidade dos territórios em que nós estamos, para falar que sim, é muito necessário ouvir mais do que dizer. É preciso ouvir. Em cada círculo, aos sábados ou na semana, para os cursinhos que são de semana, em que a gente olha para os nossos estudantes e diz para eles: eu não estou aqui para falar, eu estou aqui para te ouvir. Eu quero entender o que você entende daquilo que eu estou dizendo neste momento, ou daquele tema que nós estamos propondo neste momento, para que a gente possa juntos chegar a uma síntese coletiva. Quando a gente faz isso, nós estamos subvertendo a lógica, no fim, contra-colonizando. O que nós estamos dizendo é que não vai ser a partir de lá de fora que vão dizer para a gente como a gente deve organizar o território. O território vai dizer como a gente deve organizar lá fora. O território vai dizer qual é a política mais adequada para esse espaço. O território vai dizer o que é que nós temos que debater. O território vai dizer que é importante ter casas confluências por todo o Brasil, para que a gente possa fazer um trabalho, inclusive para além dos cursinhos pré-universitários, que a gente possa ter um trabalho em que a gente dialogue com outras pessoas, com outros perfis também. E tudo isso, necessariamente, tem uma conexão, para mim, muito profunda, e eu acho que a gente deve sempre usar como exemplo, com o Partido dos Panteras Negras. Eu acho que o Partido dos Panteras Negras é um exemplo muito importante a ser seguido. Porque se, por um lado, o Partido dos Panteras Negras ficou muito conhecido pela sua atuação de defesa, vou chamar assim, a partir do armamento, né, de se armar e de dizer, não, a polícia não vai entrar na casa das pessoas, a polícia não vai sair prendendo sem que haja um motivo para isso, a polícia não vai continuar massacrando o povo preto dos territórios periféricos. Não foi só isso que o Partido dos Panteras Negras fez e que se tenta apagar da história o que, para mim, há de mais importante, que é entender o que é, de fato, trabalho de base. Quando a gente fala de trabalho de base, e acho que desde 2018 esse debate, bom,
a gente está debatendo isso desde 2018 muito profundamente, o que é trabalho de base, como se faz trabalho de base, o que significa trabalho de base. A gente já leu, inclusive, informação, textos do MST, por exemplo, falando sobre retomar o trabalho de base. A gente... muitas vezes a esquerda acha que trabalho de base é ir lá e colocar a sua verdade e acabou-se. Para mim, trabalho de base é exatamente o que fazia o Partido das Panteras Negras, que a partir de casas, a partir de sedes nos territórios, serviam café da manhã para que as pessoas fossem até lá, porque a fome pega e a comida organiza, fazendo cursos para que as pessoas estivessem lá e se formassem, inclusive profissionalmente, para conseguir... Gente, é preciso dinheiro, é preciso pagar as contas, é preciso organizar a vida. E, a partir disso, debatiam com as pessoas a realidade delas a partir delas mesmas. A gente tem esse exemplo como algo para a gente seguir e que hoje, cara, é muito feliz dizer que hoje em São Paulo, hoje em Belém e hoje em Natal, a gente tem casas para fazer isso, a gente tem espaços para poder chamar as pessoas e dizer, vem tomar um café, vem aqui conhecer um pouco do que é o nosso trabalho e a partir disso dizer, bom, o que você está achando do bairro? Um problema, por exemplo, aqui em Natal, toda a zona norte de Natal, que é onde nós estamos localizados, e eu posso dizer que é uma zona completamente periférica, porque, inclusive, nós somos uma cidade dividida por 2 pontes. A zona norte de Natal, do ponto de vista físico, ela é como se fosse uma ilha. Ela não está conectada com o resto da cidade. Para ir para o resto da cidade, que, inclusive, até pouco tempo atrás, na Zona Norte, tinha a placa de Natal, como se aqui não fosse Natal, como se a gente estivesse distante de Natal, né? Fosse outro lugar. Aqui, como espaço periférico, não tem esgotamento. O saneamento básico aqui não existe. Todas as casas têm fossa séptica. Quando a gente poderia aqui debater de maneira intelectualizada, inclusive, sobre isso, eu posso dizer, difícil esse negócio de ter fossa séptica, né? Caramba, a gente tem que cuidar do nosso próprio esgoto. O cocô fica aqui, eu tenho que chamar alguém para limpar minha fossa. E a pessoa fala, poxa, é verdade, na minha casa também não tem. Caramba, não se investe. Já pensaram nisso? E a partir disso, fazer um debate sobre a realidade das pessoas, sobre a realidade concreta do que elas vivem. Para mim, se era isso que faziam os Panteras Negras, também tem que ser isso que nós precisamos fazer. Eu estou tentando conectar aqui Paulo Freire e Panteras Negras para dizer que, inclusive, né, apareceu ali nas perguntas do Serginho sobre marxismo, diz assim, é possível construir marxismo por uma lógica contracolonial. É possível construir uma lógica de mudança radical da realidade a partir de um olhar totalmente fora da colonialidade. Por que isso é possível? Isso é possível porque se a gente constrói a partir da realidade dos de baixo, ou seja, né, nessa lógica que trouxe, e eu entendo essa coisa de não sou nem esquerda nem direita, eu estou com os de baixo, porque muitas vezes a gente não consegue se conectar com essa realidade, mas é porque essa ideia de você sair de um lugar que não é a sua realidade, chegar ali, e quero colocar com todo respeito e carinho, e espero que não seja muito polêmico o que eu vou dizer agora, mas acho que é importante dizer, se você sai da sua casa para ser o branco salvador, você não vai fazer contra a colonialidade. Você não está construindo, dizendo que a periferia é o centro. Você está dizendo que o centro é você, que você quer salvar pessoas pobres e que você não acha que é importante, de fato, organizar. Porque se você organiza as pessoas e diz para elas que elas são os sujeitos da sua própria história, que elas são quem mais importa nessa realidade, você não é mais o protagonista. Você é instrumento. No fim das contas, o que nós estamos dizendo é que nós precisamos nos organizar para ser instrumentos de mudança, para que as pessoas que estão na realidade sejam a própria mudança. Para isso, é preciso que os protagonistas, eu tenho muita alegria, muito orgulho de dizer, quem que está hoje na mediação desse espaço, construindo esse espaço, sou eu e o Thiago. 2 corpos periféricos negros, eu vim da Zona Leste de São Paulo, Ti da Zona Sul de São Paulo, e eu tenho muito orgulho de dizer que venho da Zona Leste de São Paulo. Hoje construo no Rio Grande do Norte, e evidentemente que quero
crescer mais. Galera do Nordeste que está assistindo essa live, por favor, entre em contato com a gente, vamos construir mais Nordeste. Para mim, a Revolução Brasileira passa necessariamente pelo Nordeste, mas tenho muito orgulho de dizer que sou nascida e criada na Zona Leste de São Paulo. Sou corintiana, maloqueira e sofredora, e para mim não é nem sobre ser corintiano, o Thiago é São Paulino, não vamos discutir futebol aqui, mas é sobre o meu território, da onde eu venho, e por que eu tenho tanto orgulho de vir da onde eu venho, que eu não esqueço da onde meu pé pisou pela primeira vez. Dizer isso é dizer que sim, está na hora de colocar o protagonismo para aqueles que de fato devem ser os protagonistas dessa história. Chega da gente só ouvir os outros protagonistas, aqueles que sempre protagonizaram e que não estão, de fato, inseridos nessa realidade. A gente construir a partir dos nossos, entendendo que são os nossos que podem mudar esta realidade, significa dizer necessariamente que as casas confluências, e volto para elas, vão construir a partir do território, que cada cozinha solidária, como a cozinha solidária que tem em Foz do Iguaçu, e sim, gente, eu me empolgo falando porque eu fico muito orgulhosa do que a gente faz, mas que a cozinha de Foz do Iguaçu, que a cozinha que vai nascer aqui em Natal, que inclusive vai ser uma cozinha escola, para trazer mulheres com vulnerabilidade econômica, para ter uma profissão e poder, inclusive, sair de situações de violência, poderem sair de situações de falta de grana mesmo, né? Conseguir se organizar financeiramente, que a cozinha que a gente tem em São Paulo, que distribui hoje 450 refeições por semana para quem precisa, e que faz com que a Casa Confluência seja uma referência não só de alimentação, mas também, por exemplo, um lugar onde pessoas vítimas de violência, mulheres vítimas de violência, procuram as nossas meninas que distribuem toda terça e toda quinta cuscuz no terminal, ali na CPTM, procurem elas para dizer, cara, tô com medo. Você pode me ajudar? A gente virou referência no território a partir do trabalho da realidade concreta. Falar é muito bonito. E, claro, esse espaço que é de falar, porque esse espaço é de se formar, é de pensar. Mas é de pensar para a gente poder voltar e falar, agora é a hora de agir. E eu quero chamar vocês para ação, porque eu acho, e eu venho falando isso desde o ano passado, e eu sigo muito firme com essa premissa, de que é preciso voltar a dar às pessoas o direito ao sonho de que é possível mudar, ao sonho de que elas podem ser protagonistas, ao sonho de que essa realidade que a gente vive não é a realidade final, de que é possível ter sonhos coletivos, de que é possível construir realidades diferentes daquela que a gente constrói hoje. Então, para mim, tudo que a gente faz, tudo que a gente constrói hoje tem a ver com essa premissa. Como é que a gente devolve às pessoas o direito de sonhar? Porque só o direito de comer, só o direito de pagar a conta, só o direito de ter uma vida um pouco melhor, só o direito, e claro, isso também é muito importante, não estou tirando a importância disso, mas só o direito de ter uma escala 5x2, não uma 6x1, me parece ainda muito pouco. É preciso mais. É preciso o direito ao sonho, o direito ao lazer, o direito à alegria, o direito de dizer, eu posso viver uma vida plena. Esse direito que nós estamos ousando dizer que as pessoas podem ter, quando a gente alcançar esse direito, a realidade muda. Tudo muda. Quando a pessoa volta a ter o brilho no olhar e diz, bom, eu posso sonhar, eu posso mudar a minha realidade, eu posso, junto com outras pessoas, e o sonho ele é coletivo e ele é transformador, eu posso mudar a realidade, porque quando a gente diz para o nosso aluno que a universidade pública pode ser para ele também, nós estamos dizendo para ele que a família dele tem direito ao sonho de uma vida melhor, ao sonho do primeiro diploma, muitas vezes, naquela família, ao sonho do tal do filho doutor, né? Seja ele pelo doutorado, seja ele porque fez direito, seja ele porque fez medicina, mas ao sonho de mudar. E eu lembro que meu pai conseguiu fazer universidade a partir de... Eu gosto de contar histórias para ilustrar um pouco, mas meu pai conseguiu fazer faculdade porque a família inteira se organizava. Eles eram em 5 irmãos, 4 trabalhavam para pagar a faculdade de um. Aí, quando um se formava, outros 4 trabalhavam, e assim todos os 5 se formaram. E meu pai era engenheiro, ele é engenheiro. E o meu avô chamava ele de doutor. Porque é o sonho de ter um doutor na família. Esse sonho não é um sonho individual, é um sonho coletivo de mudança de realidade. Mas eu estou falando que é preciso sonhar ainda mais.
É preciso dizer para as pessoas que dá para sonhar ainda mais, que dá para construir ainda mais e que dá para mudar ainda mais realidades. E é nessa perspectiva do sonho que eu quero convidar as quase 200, talvez mais de 200, porque nós temos mais de quase 190 aparelhos conectados nesse momento. Imagino que tenha mais ainda de gente junta assistindo, só aqui tem uns 15. Mas quero convidar, vou falar essas 200 pessoas, quero convidar essas pelo menos 200 pessoas que estão agora ouvindo o que eu estou dizendo. Quero convidar vocês a, primeiro, acreditar no seu direito ao sonho, mas, segundo, construir esse sonho coletivo com a gente, construir as casas confluências pelo Brasil, construir os núcleos de educação popular, aonde nós não estamos. Entrem no nosso grupo do WhatsApp, vamos conversar, vamos pensar como é que a gente pode expandir cada vez mais essa ideia maluca de que é possível se organizar e colocar a periferia, de fato, no centro da realidade brasileira. Não existe mudança real de sociedade que não passe necessariamente por mudar a lógica política do Brasil. Enquanto a gente tiver, como está acontecendo em Minas Gerais agora, Nicolas Ferreira jogando água na cara e fingindo que está se importando de fato com as pessoas e travando, inclusive, não sei se vocês viram esse vídeo, mas ele estava literalmente travando a obra para tentar desaterrar uma rua, para poder gravar o videozinho dele e lacrar na internet. Enquanto isso for o centro da política brasileira e não a Dona Maria aqui do lado, que garante, inclusive que já deu comida para a gente no cursinho quando a gente estava com dificuldade para fazer os nossos almoços coletivos. Enquanto ela não for mais importante do que o Nicolas Ferreira, nós estamos falhando enquanto sociedade. E eu acredito no sonho de que um dia a Dona Maria vai ser mais importante que Nicolas Ferreira, vai ser mais importante que tantos outros hipócritas. E eu nem quero entrar na discussão sobre a extrema-direita no Brasil, mas quero falar sobre a hipocrisia da política brasileira. Eu acredito que a Dona Maria pode ser o centro dessa construção política. Para isso acontecer, eu preciso contar com vocês nesse sonho coletivo. Nós somos muitos. Não é possível que uma manhã inteira de tanta gente assistindo essa transmissão não seja a premissa de que é possível sonhar profundamente. E aí, para encerrando a minha fala, porque, enfim, acho que ainda tem perguntas e a gente já se estendeu bastante, imagino que o pessoal já esteja um pouco cansado, eu queria dizer para vocês, fazer um convite para vocês, especialmente a quem está no Rio Grande do Norte, mas quem conseguir comprar uma passagem para vir. Semana que vem, sábado, dia 7 de março, aqui em Natal, nós vamos inaugurar a nossa cozinha solidária. Vai ser uma cozinha que também vai distribuir refeições gratuitas e que vai ter um curso, vai ser uma cozinha escola. Gostaria muito que todos e todas estivessem presentes, venham, conheçam a nossa cozinha, conheçam a nossa casinha, nós estamos muito felizes. E por todo o Brasil, conheçam também a Casa Confluências Belém, conheçam também a Casa Confluências no Grajaú, em São Paulo, e construam núcleos com a gente. Vem sonhar com a gente. Eu quero convidá-los ao sonho de que é possível mudar realidades. Se a gente, até hoje, está mais na defensiva do que na ofensiva, minha opinião é que é hora de virar. Está na hora da virada. É hora da ofensiva. E a ofensiva se faz a partir do território. Se faz a partir da realidade concreta das pessoas. E eu acredito de verdade que cada um e cada uma que está assistindo aqui tem a capacidade, tem a possibilidade e tem a vontade de fazer esse jogo virar. Está na hora de ir para a ofensiva. Não dá mais para a gente continuar apenas respondendo ao que acontece no mundo. Está na hora da gente, de fato, dizer para o mundo o que é que nós queremos de realidade. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, Tati. Temos algumas perguntas, mas antes apareceu, enfim, nosso chat está bombando, né, de questões, perguntas, as pessoas querendo saber também sobre a Confluências, e algo importante a ser dito é que nós temos, até então, 3 casas confluências no Brasil. E isso não significa que nós temos 3 núcleos, né? Os núcleos, né, eles funcionam a partir das iniciativas territoriais, né? E muito a partir dos cursinhos, né? Então, por exemplo, lá no Pará, a gente tem cerca de 10 a 12 núcleos. No DF, a gente tem 3 núcleos. Em Natal, a gente está com 3 núcleos também, se eu não me engano.
o núcleo e a casa agora, né? Que também se configura como um núcleo. Em São Paulo a gente tem núcleos na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte. Lá em Foz também a gente está partindo para 2 núcleos, né? A partir, principalmente, de núcleos de cursinhos para universitários, né? E nas casas, né, funciona uma série de outras coisas também, né? Lá no Grajaú, por exemplo, a gente tem o núcleo clube de leitura, né? Intelectualidades marginais, nós temos a cozinha, nós temos o núcleo de redação, né? O núcleo geral de pré-universitário. Então, necessariamente, a casa não significa exclusivamente o núcleo, né? A casa é parte dessa grande articulação que a gente tem feito, né, a partir da nossa atuação, né? Que venham muitas outras casas confluência, né? Nesse alinhamento, nesse importante movimento aí de periferias. Tati, algumas perguntas aí. Qual a importância do movimento buscar incluir pessoas trans que são historicamente impedidas de acessar espaços e políticas de educação formal? Segunda pergunta. Como a educação popular se conecta com as diferentes lutas de classe populares para além de cada ação pontual? Cursinho, cozinha, do Confluências. Pegou? Terceira pergunta. É possível construir um movimento de dentro do sistema com micro-resistências cotidianas? Organiza um movimento de professores que atuam em redes escolares periféricas. Fico em dúvida se esse movimento pode ser compreendido como um movimento contra-hegemônico. Essas questões aí. Vai aparecer na telinha para você. É uma questão tranquila, né? Tá bom, tá? Que maravilha. Vamos lá. É só no nível da formação, no nível da entrevista de cada uma de vocês aí. Então, gente, eu me despeço por aqui também. Eu passo para a Tati. Né? Não esqueçam de assinar a lista. Né? Não esqueçam de deixar os seus contatos. Tá? A Tati, aí, ao responder as perguntas, também vai finalizar essa nossa formação. Viu? Obrigado, Tati. Até já. Até já, pessoal. Obrigada, Ti. Vamos lá, gente. Vou tentar responder a essas perguntas. Primeiro, vamos falar sobre as pessoas trans. Acho que eu quero começar sobre a luta em relação à entrada das pessoas trans nas universidades e também falar um pouco sobre a questão das cotas, né? Inclusive, a gente teve uma vitória essa semana da aprovação das cotas para pessoas trans na UFPA. É uma vitória contundente, até porque existe, principalmente no Sul, uma tentativa de retroceder nesses direitos. Eu acho que a gente debater, e aí vou falar especialmente das pessoas trans, porque, né, é a pergunta, mas eu acho que tem muito a ver com a compreensão do que é a universidade e quem são os corpos que devem ocupar os espaços, sejam na universidade, sejam dos espaços políticos, né? Cada um dos espaços em que a gente deve atuar. A verdade é que a forma como hoje, né, se organiza a sociedade, e pensem como foi a luta por cotas negras nas universidades também. A universidade, e ela, para mim, é um exemplo na sociedade, né, eu uso a universidade como exemplo para falar de todos os espaços, mas a universidade era um espaço para os filhos dos donos de terra. Vamos começar por aí. Eu fiz USP e... Bom, primeiro, eu era a única pessoa negra do meu curso, não era eu e um menino de Moçambique. Éramos os únicos, tá? Negros do curso, não é da sala, do curso de jornalismo na Universidade de São Paulo. E quando você entra na Universidade de São Paulo, tem um dono de terra, né? Um escravocrata, a escultura que você tem lá, de um lado um pé de cana e do outro lado um pé de café. O que isso quer dizer? O que estão dizendo para nós? O que estão dizendo para qualquer corpo dissidente na lógica da sociedade branca, escravocrata e extremamente machista que é a sociedade brasileira?
no fim das contas, estão dizendo que aquele corpo, que os nossos corpos não deveriam estar lá. E primeiro nós conseguimos fazer uma luta para que os corpos negros estivessem, mesmo com todas as dificuldades que seguimos tendo. As universidades, não é que agora é um mar de rosas, não. Estamos falando de 12 anos, eu acho, né? Chegamos em 12 anos de lei de cotas nas universidades públicas brasileiras, nas federais, e aí a USP, por exemplo, foi muito depois, e continuamos tendo que lutar, inclusive para ficar. Porque entrar só não basta, é preciso política de permanência. E aí vamos falar dos corpos trans. Onde se enxergam os corpos trans na nossa sociedade? Principalmente na prostituição, porque esse é o único espaço que é dado, afinal de contas, nós somos uma sociedade que exclui e mata pessoas trans, mas estamos falando do país que mais consome pornografia trans e travesti no mundo, né? Então, é para esse lugar que esses corpos são colocados o tempo todo, né? E aí não é uma escolha, é uma realidade que se impõe, porque é preciso comer, é preciso viver, é preciso sobreviver. E nós estamos dizendo que a gente não quer mais que as pessoas trans só sobrevivam. E as pessoas trans estão dizendo que não aceitam mais só sobreviver, que elas querem viver. É óbvio que para nós é muito bonito. Cara, eu acho a deputada Erika Hilton brilhante, uma das melhores deputadas federais do Brasil. É ótimo que ela seja, inclusive, brilhante como é, que bom que o corpo, né, que um dos corpos que representam as pessoas trans nesse mundo institucional seja uma pessoa tão brilhante como ela é, mas ela mesma sabe, diz isso, é absolutamente insuficiente. Só ela vai lutar sozinha para que os corpos trans possam não só sobreviver, mas possam viver, possam alcançar outros espaços. Então, quando a gente fala de cotas trans, quando a gente fala, inclusive, em São Paulo, houve uma luta muito forte por cotas trans também para vagas de emprego, né? Assim como tem cota PCD, com a ideia de que existem pessoas qualificadas para estar nos espaços do mercado de trabalho, só que elas não são nem ouvidas, elas não são chamadas para entrevista. Né? Elas não conseguem nem chegar lá para mostrar que são qualificadas, mas muitas vezes tem um passo anterior, porque a escola exclui, a escola é transfóbica. A escola faz com que muitas, e aí isso, o nosso cursinho Demétrio Campos acompanhou muito isso, acompanhou um projeto junto com o cursinho, um projeto muito legal de pesquisa para compreender onde é que estão esses corpos trans dentro do sistema educacional. A ideia era falar de universidade, mas a gente entendeu que era preciso entender também um passo atrás, onde eles estão nesse sistema educacional. A gente tinha estudantes nossos, pessoas trans que queriam desistir da escola, que estavam no cursinho porque queriam entrar na universidade, mas queriam desistir da escola porque não aguentavam mais a transfobia escolar. Então, a gente lutar para que a escola não seja transfóbica, para que os espaços como os nossos núcleos, não só núcleos organizados para receber pessoas trans, mas nossos núcleos de maneira geral, estejam prontos para recebê-las e dizerem vocês são sujeitas da sua vida, significa a gente, mais uma vez, contra-colonizar. A gente dizer que sim, esses corpos importam e estão no centro do debate. Então, acho que é um pouco, tentei trazer ali uma maneira mais geral, mas eu acho que no fim é isso. Cada corpo dissidente que a gente diz que está no protagonismo e que tem que ser sujeito da sua própria história, no fim nós estamos contra-colonizando. Próxima pergunta, que eu não anotei, eu gravei na cabeça, mas não direitinho. Então, como a educação se conecta com as diferentes lutas populares para além da ação pontual? Cara, eu acho que necessariamente cada uma das ações pontuais formam em si um todo de luta de classes necessariamente. Perceba, se eu, vou dar um exemplo daqui, se eu aos sábados digo para os meus alunos que o que eles acham sobre o transporte público de Natal, que é um dos piores do país, para eu chegar na minha casa, meu ônibus passa só a cada 1h30. Tá? O único ônibus que chega na minha casa passa só a cada 1h30. Então, perceba, né, qual é a realidade que a gente vive, ainda mais aqui na Zona Norte de Natal. Se eu digo para o meu aluno que importa o que ele pensa e que ele pode achar soluções para a realidade dele todo sábado no círculo, se eu digo para a galera que toda semana aqui vem buscar o leite, que eles têm direito a, por exemplo, ter um lugar para sentar, então, poder comer um cuscuz, tomar um café, tomar uma água, não precisa ficar no sol,
esperando para pegar o leite, né? Muitas vezes aqui, gente, é assim bizarro, porque não tem sombra. Estamos falando de Natal, vocês estão vendo como eu estou suando enquanto falo com vocês. Está um calor, assim, vocês não têm noção. O meu computador estava travando de tão quente que tá. Então perceba, quando a gente faz isso e diz para as pessoas, o que você acha disso? E como que a gente muda? E se a gente se organizasse? O que você acha de fazer isso aqui ou aquilo ali? Você acha que tem uma forma de mudar essa realidade? Nós estamos necessariamente fazendo luta de classes. Nós estamos necessariamente conectando com o todo. Necessariamente nós estamos, a partir da ação pontual, dizendo para as pessoas que não é só o cuscuz que você serve de manhã, mas é o fato de que as pessoas deviam poder ter dignidade alimentar. Né? Não só sair da insegurança alimentar, mas ter dignidade alimentar. Que elas deveriam poder ter 3 refeições bem feitas, no mínimo, por dia. Olha só, se a gente não está fazendo luta de classe, não sei o que é. Quando a gente diz para as pessoas, vocês têm direito à educação. Não dá para sua escola estar sem professor de matemática há 9 meses. Vamos para cima. Bora organizar? Vocês querem organizar? Quer fazer um ato na frente da escola? Quer ir para a Secretaria de Educação? Brigar na Secretaria de Educação? Como que a gente faz? A gente está conectando as lutas nas suas diferentes formas a partir da educação popular. Porque nós estamos dizendo para os nossos alunos que eles têm ferramentas para ler a sua realidade a partir do seu próprio lugar, a partir da sua própria história. Então, acho que é assim que a gente consegue fazer uma conexão do pontual para o todo, o tempo todo. E precisa ser aquilo que o Nego Bispo fala, é começo, meio e começo. A gente vai fazendo esse ciclo para conseguir chegar aonde a gente quer na luta de classes necessariamente. Próxima pergunta. É possível construir um movimento dentro do sistema com micro-resistências cotidianas? Organiza um movimento de professores que atuam em redes escolares periféricas. Eu acredito que sim e não, se é para ser muito sincera. Por que eu acredito que sim? Porque eu acredito que cada movimento de resistência significa necessariamente uma mudança de realidade. Quando você dá um passo, você não está mais no mesmo lugar. Cada pessoa que a gente convence a dar um passo, ela não está mais no mesmo lugar. Mesmo que ela não necessariamente entre numa lógica coletiva de construção de outra realidade. Ao mesmo tempo que quando a gente entra só nas micro-resistências, ou seja, nas micromudanças, e só isso acontece, nós temos um problema sério, que é o fato de que a gente continua deixando o macro para a elite, o macro para quem não entende a nossa realidade, o macro para quem não está na periferia, e nós vamos ficando só com as migalhas, no fim das contas, desse tal bolo que está crescendo e nunca chegou para a gente de verdade para ser dividido. Então, eu acho que é preciso uma conexão dos dois. Em muitos momentos, nós vamos fazer micro-resistências. Essa é a verdade. E aí eu vou voltar para as nossas construções. Quando eu sirvo 450 refeições semanalmente, eu estou garantindo que 450 pessoas, assim, né? Não é exatamente isso, mas vamos falar assim, 450 barriguinhas sejam enchidas. Isso muda a realidade da fome no país? Não. Mas o fato é que a gente tem fome hoje. Essas 450 pessoas têm fome hoje, elas não têm fome amanhã, elas não têm fome quando a gente conseguir fazer a revolução. Elas têm fome hoje. Então, são menos 450 pessoas com fome. Isso é importante. Mas isso muda a realidade? Não a realidade da fome. Ela muda a realidade daquele momento específico daquela pessoa. Então, é preciso, sim, construir cozinhas solidárias por todo o Brasil. Eu acho que esse é um dos projetos mais incríveis que existem. E é preciso saudar aqueles que começaram, né? O MST fazia muito isso, não chamava de cozinha solidária, mas já tem essa organização há muitos anos. O MTST, durante a pandemia, fez isso com muita força e virou política pública, o que é importante, mas é insuficiente. Enquanto não mudar a realidade econômica, né? Enquanto a macroeconomia não for modificada, a gente pode mudar a realidade de cada um que recebe a refeição, mas a gente não mudou o todo do sistema. Então, é preciso, na minha opinião, ir pelos dois flancos. Eu sou muito contra aqueles que acham que a gente precisa esperar a revolução para fazer a mudança. Eu fico muito revoltada, inclusive, com quem quer comparar solidariedade ativa com caridade, né? Como se a gente tivesse eu vou dar aqui um negocinho. Não. O que eu estou dizendo para essas pessoas é, poxa,
A gente via não precisar nunca mais ter cozinha solidária, porque a realidade, por exemplo, de restaurantes públicos, como era na União Soviética, que a gente tem várias questões com a União Soviética, mas que tinha restaurantes públicos e você tira da obrigatoriedade da casa resolver a comida das pessoas, você tira da responsabilidade da casa resolver, por exemplo, com as lavanderias públicas, resolver essas questões. Você tem uma mudança que é estrutural. Mas enquanto a estrutura não muda e a gente tem que lutar para que a estrutura mude, por isso que, inclusive, a gente faz educação popular, para dizer para as pessoas que a estrutura precisa mudar, que isso está podre, que é preciso tirar essa podridão, que é a realidade da estrutura brasileira e mundial. Enquanto isso, a gente diz, 450 pessoas estão deixando de estar com fome. Então, eu acho que é esse movimento. E isso vai valer para qualquer coisa que a gente fizer. Existe a realidade imediata e existe a mudança profunda. Ambos precisam acontecer e eles podem acontecer conjuntamente. Então, eu acho que a gente, no fim das contas, e aí para encerrar essa minha fala, só colocar aqui alguns recadinhos também que são importantes, então não vão embora, que a gente tem alguns recados importantes. O que eu convido vocês a pensar como é que a gente organiza o território. Eu não acho que é micro-resistência quando você organiza professores em rede escolar periférica. Isso não é micro-resistência. Isso é macro-resistência. É dizer que a educação periférica importa, que nós vamos organizar a educação periférica para ser foda. Espero que isso não derrube a live. Acho que não pode falar palavrão. Mas tudo bem. Vai ser muito boa. E que nós vamos fazer o que a gente tiver na nossa mão para que a educação periférica importe, que a política pública chegue. Isso não é micro-resistência, isso é macro-resistência. Quando a gente organiza o território, é macro-resistência. Quando a gente fala para o território, vamos lutar porque não dá mais para ter fossa séptica na casa das pessoas, é macro-mudança, é macro-resistência, não é micro. A micro-resistência está em a gente fazer cursinho popular e saber que nem todos vão passar. Mas, ao mesmo tempo, a gente luta para que a universidade mude, para que a universidade tenha mais vagas e que acabe o vestibular. É óbvio que a gente luta para que... A gente falava muito isso, a gente luta para que o cursinho acabe. Porque eu quero que tenha vaga para todo mundo. É preciso investimento público para isso. E a gente vai ter que fazer luta para que isso aconteça. Então, o que eu convido para vocês, no fim das contas, esse é o convite mais carinhoso que eu posso fazer, vamos mudar, vamos lutar para voltar o direito ao sonho e para voltar o direito a mudar a realidade. Acho que se a gente fizer isso, a gente muda o micro e o macro ao mesmo tempo. A gente luta para que os dois avancem ao mesmo tempo e conjuntamente. Gente, quero muito agradecer a presença de todos vocês nesse nosso espaço de formação. Queria pedir para colocar todo mundo na tela, para eu poder agradecer essas pessoas maravilhosas que fizeram parte desse processo. Sabrina, Thiago, Sérgio, não sei como agradecer esse espaço maravilhoso de formação, tão rico como foi. Dizer para vocês que é um orgulho gigantesco construir micro e macro resistências com vocês todos os dias. É de um prazer que eu não consigo descrever estar com vocês, estar no mesmo lado da trincheira que vocês, construindo educação popular. Muito obrigada para todo mundo que está aqui. Muito obrigada de novo, Serginho, Sabrina, Thiago. E convido todo mundo a estar conosco na Confluências. Um beijo, gente, e boa tarde para todo mundo.